E aí? Bom dia de novo. Vamos lá. Continuando aí no nosso esquema, ainda aulas 29 e aula 30, iluminismo. Falamos aí da liberalismo político, né? Lembramos do Locke, direito de expressão, lembramos do Voltaire, três poderes, limitação do poder do rei, falamos do Montesquieu. Lembramos o Rousseau, com a vontade geral e a crítica à propriedade privada. Então isso nos lembra a questão dos direitos, né? E aí nós estamos vendo também, lembrei na aula passada sobre essa crítica, essa discussão sobre os poderes aqui no Brasil. Eu estava agora, para começar essa aula, lembrando também da discussão que está tendo sobre a liberdade. O que é liberdade de expressão, por exemplo. Liberdade de expressão é falar tudo que eu quero? Liberdade é fazer tudo que a pessoa quer? Fake é liberdade? Mentir, induzir ou querer enganar as pessoas? Então, invocamos às vezes alguns termos de maneira muito equivocada. Também casuisticamente, de maneira que te interessa naquele momento. Aí eu lembrei daquela que é praticamente um ditado popular, né, mas que vem também desse pensamento aqui, que diz assim: a minha liberdade termina quando encontra a sua. Ou a liberdade de um termina quando começa do outro. Mas também é uma frase complicada, porque alguém vai dizer assim: mas como é que eu vou saber que o outro não está invadindo o meu espaço, que o outro é que está tirando a minha liberdade? Então eu achei uma frase muito legal do Montesquieu, não vi no nosso texto, por isso que eu anotei aqui, e o Montesquieu fala assim: a liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Fazer o que você quer, posso dizer ou fazer, não, fazer tudo que as leis permitem. Muito bom esse tal de Montesquieu, hein? Bom, então falta aqui pra gente dois momentos para nós acabarmos aqui. A primeira é esse aqui, chamado de despotismo esclarecido, ou reis filósofos. O nosso texto também o apresenta, né? Então são aqueles governantes que entenderam um pouco da mensagem e da importância e da modernidade disso e resolveram colocar isso no governo deles, desde que não tirasse o poder deles. Então o rei filósofo não é aquele que é rei e filósofo, ele na verdade ele chamou ali um filósofo para orientá-lo, de alguma forma ajudar, né? Mais ou menos aqui nós temos tá no nosso texto lá, Gustavo III fez isso na Suécia, Frederico II fez isso na Prússia, a rainha Catarina II fez isso na Rússia e Dom José fez isso em Portugal, tendo como ministro responsável tal o Marquês de Pombal, tá? O que de fato eles fizeram ou propuseram a fazer, né? A valorização das ciências, a valorização das artes e a valorização da literatura. Investir no crescimento econômico, o que também significou uma maior pressão sobre as colônias, no caso de Portugal, né? Mas porque essa pressão vai levar a Portugal a uma vida melhor.
onde existia a servidão, abolir a servidão, diminuir, legal aqui, ó, diminuir a influência do clero nos seus governos e promover algumas reformas administrativas, sobretudo, mas também reformas urbanas e tal. Mas veja, tudo isso desde que não mexesse com o seu poder político. Então é o último suspiro do absolutismo, né? Ele vai ainda manter o seu poder com essa fachada aqui. Bom, a Inglaterra resistiu tudo isso. A Inglaterra não, né? A Inglaterra fez sua revolução. A França, né? Resistiu a tudo isso, até essas mudanças, e culminou, né, com a Revolução Francesa. Bom, me parece que do despotismo esclarecido é mais ou menos isso daí e tal. O outro item é aquele viés, aquele grupo dos iluministas que se dedicaram mais à crítica econômica. Dentre esses grupos aí, são duas escolas, vamos dizer assim, né? Os fisiocratas e os liberais. Então, aqui é o liberalismo econômico, tá bom? Seu cachorro latindo. Então vamos pensar, primeiro, lembrando, tá? O que eles estão criticando? Eles estão se opondo ao mercantilismo. Uma das aulas nossas, lá a aula 13 ou 14, nós falamos do absolutismo, daquele rei que concentrou o poder na mão, fazendo uma aliança de um lado com a burguesia e uma aliança do outro lado com a nobreza. Ele manteve o poder na nobreza, mas a submeteu a ele. E fez uma prática econômica que fortalecia o poder dele contra a riqueza, mas também fortaleceu e enriqueceu a burguesia. Lá, né, nós falamos do mercantilismo, a prática econômica do Estado absolutista, que tinha como objetivo enriquecer o poder do rei, fortalecer o poder do rei, enriquecendo também a burguesia. O principal caminho para isso era a busca dos metais, né, o metalismo. É como se a riqueza estivesse lá, tem que buscar e ficar conosco. Para aumentar, né, esse acúmulo de metais, além de achar as minas de ouro, por exemplo, e para evitar que esse metal que você tem saia do seu poder, vai se propor, por exemplo, a balança comercial favorável. Importar menos, exportar mais. Incentivar inventos, descobertas, fazer uma prática protecionista para proteger o seu produto da concorrência do outro, o próprio colonialismo e etc. Então você lembra aí, relembrando, né, um pouco do mercantilismo. O primeiro grupo que se opõe a isso aqui vai ser o grupo dos fisiocratas. Né? Fisiocracia é como se fosse o governo da natureza, né? Então esse poder da natureza. Então os fisiocratas, eles aparecem na França. Tá? Nós temos aí dois exemplos no nosso texto. O François Quesnay, que pode falar Quesnay, Vincent Gournay, ok? Cada um fala um pouco de um jeito. Meu francês é assim, o seu francês deve ser mais ou menos assim. São dois dos representantes da fisiocracia. Então, para eles, toda a riqueza vem da natureza, vem da terra. Por isso, eles estão valorizando a atividade econômica da agricultura. Para eles, o comércio, ele faz circular a mercadoria. A indústria, ela transforma o produto. Mas criar é a natureza, é a agricultura.
Obviamente que tem um sentido aí, né? Você tem uma semente, você vai produzir, vai sair uma árvore com um monte de semente. Então você produziu aí, obviamente, muita riqueza. Então temos a primazia da agricultura. Eles vão defender a propriedade privada e, e vão defender também a liberdade de mercado. Então, uma grande diferença. Primeiro é essa, não é acumulando metal, não é acumulando, guardando a riqueza. Produzi-la, agricultura. E outra, livre mercado. O Estado não pode intervir. A principal característica, bom, para mim, a principal característica do mercantilismo era a intervenção do Estado. O Estado é que definia o que podia ou não fazer. E a fisiocracia? Não, Estado não. Eles vão criar aquela frase lá, deixa fazer, deixa passar. Laissez-faire, laissez-passer. E que tem variantes, né? Deixa fazer, deixe o homem fazer, deixa a mercadoria passar. Ou deixa fazer, deixa passar, o mundo caminha por ele mesmo. De qualquer forma, quer dizer isso, o Estado não intervém. A natureza está lá, bonita, está viva, progredindo, etc. E nós não tem um planejamento nosso naquilo. Então a economia também deve ser assim, na visão da fisiocracia. O deixa eu fazer aqui é do Gournay, tá? Ou Gournay, essa frase. Só então é a agricultura que produz riqueza e tudo mais. Bom, senhor, mas eu já ouvi essa frase aí e me falaram que não era esse cara aí não. Me falaram que isso era coisa do Adam Smith. Pois é, tudo bem. Você não está errado na essência, mas está no fato. Não foi o Adam Smith, tá bom? Mas o Adam Smith e os liberais se apropriaram dessa frase. Ela praticamente hoje, quando você quer falar do liberalismo, você usa essa afirmação, deixa fazer, deixa passar. Então aí vem a outra escola, que é a escola liberal, o liberalismo. E o principal personagem é justamente esse aí, o Adam Smith. No nosso texto aparece o Adam Smith. Não aparece o Adam Smith. Então, deve ter sido, acho que é lá no meio do texto e tal. Inclusive dizendo que o Adam Smith é o inglês, tudo, mas ele é escocês, tá? Do verbo nasceu na Escócia. No que ele difere? Né? Bom, no que ele aproxima nós já vimos. Tanto os liberais quanto os fisiocratas acreditam que o Estado não deve se meter na economia. Estado fora. Porém, o Adam Smith vai dizer que o que produz a riqueza não é a agricultura, o que produz a riqueza é o trabalho. É o trabalho que produz a riqueza, é valorizar isso. E qual que é a função principal, então, desse pensamento iluminista na economia? É usar a razão para fazer um trabalho de melhor qualidade, ou para fazer com que esse trabalho produza mais riqueza. E ele vai dar o exemplo, né, de como é isso importante com a divisão do trabalho, que produz mais, em teoria produz mais e melhor. O melhor podemos questionar. Então pensa como era lá na época do artesanato. Não vou explicar aqui aquela questão da Revolução Industrial, tá bom? Pensa no artesanato, o artesão ele fazia tudo. Ele escolhe o produto, ele corta, ele cola, ele vê a cor, ele até mesmo vende. E ele tem conhecimento para fazer tudo isso, e é um conhecimento que poucos têm. Agora, quando você divide esse trabalho, uma única pessoa não precisa de ter todo o conhecimento do processo. Então parece que fica mais complicado, mas não fica. Porque cada um tem que fazer só determinada coisa. E essa coisa ele vai saber fazer. E isso é tão importante porque tira do trabalhador muito do conhecimento que ele tem, da importância que ele tem. Porque aquilo que ele faz, qualquer um pode fazer. Então você vai diminuir um pouco aí. Bom, mas de qualquer forma, nós já vimos isso em Revolução Industrial, mas de qualquer forma, a ideia é que vai produzir mais, produzir melhor, e o mundo vai ser melhor também a partir daí.
não fica difícil entender que é o trabalho. Né? Pega uma mercadoria qualquer lá do campo, ela tem um preço. Traga essa mercadoria para a cidade, mudou o preço. Coloca numa bandeja no supermercado, é outro preço. Quer dizer, em cada um desses lugares você foi agregando a ela o trabalho. Entendemos isso, tá? Então, aplicar razão ao trabalho para produzir mais riqueza. Divisão do trabalho, já falei. O nome do livro dele é aquele que nós já vimos lá, né? A Riqueza das Nações, mas na verdade é uma investigação sobre as naturezas e as causas da riqueza das nações. Claro, ficou muito melhor falar riqueza das nações, chegou a isso, mas o nome é tudo isso junto, 1776. E aí quando você vai então lembrar do liberalismo econômico, você vai grudar nela algumas palavrinhas aí. No político nós vimos lá, né? Constituição, 3 poderes, confronto com o poder do absoluto. Aqui é a palavra livre. Então tem a livre iniciativa, livre concorrência, livre consumo. Então como se a pessoa fosse livre. Justamente para dizer, Estado não interfira. É livre concorrência. Há uma lei que regula isso, que não tem que ser a lei feita pelo Estado. É a lei da oferta e da procura. Lá no seu caderno, lá no livro, né, na parte do texto, tem um box lá que ele explica o que ele vai ser chamado pelo Adam Smith, né, já da ciência econômica, a mão invisível. Na verdade é a mão invisível do mercado, e não a mão invisível do Estado, né? A mão invisível do mercado. Então, que é também óbvio, você já conhece, vou só repetir aqui porque temos esse tempo, né? Então veja, se eu tenho um produto, não temos muito desse produto, e temos algumas pessoas querendo isso daqui, ele tende a ser mais caro, porque é pouca oferta, uma razoável procura. Lei da oferta e da procura. Se mais gente resolverem produzir isso porque está vendo que está dando dinheiro, se aumentar o número daqueles que procuram, parabéns. Mas se o número dos que procuram continuar igual, não precisa nem diminuir, continuar igual, e a produção aumentou, opa, já desequilibrou também que é oferta e procura. A tendência é que o preço vai diminuir. Essa é a regra. É claro que tem variantes na regra, né? Mas segue a partir daí. Pensa, por exemplo, numa coisa básica, numa água. Aí você, sei lá, estava caminhando, correndo, fazendo alguma coisa, deu sede, entrou num bar e pediu um copo d'água. Aí o cara pegou lá da torneira, tomei. Aí você bebeu, não pagou nada. Mas se fosse pegar aquele que estava guardado na geladeira, opa, porque ali tem o que? Trabalho, além de tudo. Mas se você estiver lá no show de rock and roll, de preferência, milhares de pessoas lá gritando e pulando, aí deu aquela sede, aí passa alguém lá vendendo a água e cara, 10 reais o copinho. Oh, peraí, mas eu lá naquele bar eu vi, enquanto ele me deu a água da torneira, estava custando 5. Agora o cara quer me dobro, 10 reais. O que você faz? Pega, compra e bebe. Por quê? Ué, é o mesmo trabalho que tem lá. Não, esses 10 reais não é porque o cara que foi lá levar na sua mão só. Não agregou tanto assim. Mas agregou alguma coisa. A situação é outra. Você vai sair de lá para procurar não sei na onde, para pagar 5 na água, vai voltar a baixar seu lugar. O tempo que você perde, não tem mais ninguém vendendo. Percebe como é que é isso? Tá? Outras variantes vão acontecendo depois, vão acrescentar outras questões, como por exemplo, de onde é que vem essa mercadoria, o celular que eu estou usando para gravar isso tem lá uns minerais nele, algumas coisas que foram tiradas da onde.
Legal ou ilegal? Estão destruindo a mata ou não estão destruindo a mata? Então tem outras questões que podem ser levantadas. Não vamos fazer isso aqui, tá? Mas dá para entender essa questão aí. Porque essas outras questões vão mostrar que algum controle vai ter que ter. Quer dizer, algumas leis o Estado vai acabar tendo que fazer. Né? Como, por exemplo, proibir você invadir a terra indígena para pegar o que tem lá. Senão fica complicado. Mas nesse momento é a ideia do Estado não intervir e essa ideia aqui de livre iniciativa, livre concorrência, livre consumo. A livre concorrência é óbvio, né? Quer dizer, eu posso fazer a minha fábrica aqui ou a minha loja aqui, você fazer do lado a sua. Acabou. Por que não? Se vira. E a livre iniciativa. Se eu quiser abrir uma loja de um produto absurdo, sei lá, casacos de pele para linge e tal, eu não vou ter muito lucro, mas eu quis fazer, então faça, né? Faça. Outra coisa que ele fala é que essa livre concorrência aqui, ela transforma aquilo que poderia ser uma coisa ruim em algo que não é tão ruim assim, como por exemplo o egoísmo ou o individualismo. O industrial, quando abre a fábrica para te vender sapato, ele pode até dizer que está fazendo isso porque ele quer que todo mundo fique bonito de sapato. Mas não é, ele quer lucro. Ele quer o lucro dele. Quando o outro faz uma outra fábrica vendendo não sei o que, é a mesma coisa. Só que para te convencer a comprar aquele produto, ele vai fazer um produto bom. Porque ele está competindo com o outro. Então a competição dos dois, vamos colocar dois como exemplo. Pensando só neles de maneira egoísta ou individualista, me ajuda. Porque eu posso escolher qual é o melhor. Ou um terceiro que apresenta, bom, não vou concorrer com esse melhor aqui, porque o produto vai ficar muito caro, eu vou tentar fazer um posto diferente, eu vou fazer mais barato. A qualidade vai ser um pouquinho mais duvidosa, mas é mais barato, se ficar quebrado e comprar outro, e vai ter quem prefira, ou quem só tenha essa opção. Ele quer dizer que essa competição aí, ela é onde cada um só está pensando em si, ela acaba sendo benéfica para o todo. Tem um certo sentido. Tá? O que mais que nós temos aí? Então vimos a mão invisível do mercado, a oferta e a procura, o individualismo e o egoísmo como algo que todos acabam ganhando, e sem que houvesse aí um planejamento do Estado em cima disso aí. Quer fosse uma imposição mercantilista ou que viria depois, né, do modo não capitalista aí de se organizar. Acho que é esse. Tem outros liberais, né, vamos terminando ali, um deles que de vez em quando aparece nos vestibulares ou em história ou em geografia, é o autor de Thomas Malthus. O Malthus mais realista talvez do que o Adam Smith, que é mais otimista, ou talvez mais pessimista, o Malthus, aí depende um pouco da sua visão também. E o Malthus vai dizer assim, a miséria nós temos, vamos continuar tendo. Não adianta, pode fazer um monte de coisa, essas campanhas aí, não vira nada, campanha no agasalho, vai aparecer com parabéns, tem que fazer, mas sempre vamos ter que fazer, porque vamos ter sempre pessoas que não vão poder comprar. Vamos ter sempre pessoas pobres. E o Malthus vai ter uma explicação para essa desigualdade. Né? Quer dizer, não é porque nós vamos produzir mais, tal, que o mundo vai ser, né, o mundo dos sonhos. O Malthus trabalha com a questão do nascimento. Né? Então ele coloca assim, a população humana, nós, do verbo nascer mais gente, relação afetiva sexual que nasce gente, vai em progressão geométrica. Já os meios de subsistência, como por exemplo a comida que você come, vai em progressão aritmética. Senhor, o que tem a ver nem sei o que é geométrica, aritmética? Para com isso. Ele quer dizer assim, enquanto a produção de alimento vai pela escada, a produção de pessoas vai de elevador. Enquanto a produção de alimentos, de bens necessários para a sua vida, como roupa, casa, etc.,
vai na sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A produção de pessoas, o nascimento, o crescimento populacional, vai 1, 2, 4, 8, 16, 32. Não tem como, não tem jeito na visão dele. Inclusive alguns programas sociais lá da Inglaterra parou, né? Se apegou a isso, não, então não vamos fazer isso, não, tal. Né? Nessa visão, guerra é boa, peste, epidemia, tudo isso é bom porque diminui um pouco o número de pessoas e reequilibra o número de pessoas com a produção de alimentos. O Maltz é óbvio que não está levando em conta tantas coisas, principalmente o fato de que nesse sistema você não produz para distribuir, né? Porque tem comida para todo mundo com certeza, a questão é que ela tem que ser comprada, então ele tem outro processo. Mas ajudou em alguma reflexão. Controle de natalidade, ele duvidava um pouco, né? A ideia de educar a pessoa para ter menos filhos, porque ele fala que nós temos uma atração e que não seria possível. Mas veja, é uma reflexão de alguém que faz parte lá do sistema liberal, mas que entende que ele não vai mesmo melhorar para todos. Bom, feito isso, eu tenho aqui 2 exercícios. Eu vou corrigir os 2, mesmo que esse primeiro talvez eu já tenha corrigido com vocês lá no WhatsApp, está acontecendo alguma coisa por aí, e talvez eu use esse exercício aqui para dar uma aula só sobre o exercício. Essa alguma coisa você vai saber depois, não dá para saber agora. Fazer o quê, né, gente? Não é culpa minha, é um processo. Mas vamos só, que legal isso primeiro. Recentemente, aí você vai direto lá nos créditos e vê que é 1989, tá? Recentemente, o noticiário político brasileiro ficou marcado por embates entre os poderes judiciário, legislativo e executivo. Olha só, mas se eu não falasse para você que era 89, eu podia dizer que recentemente é hoje, porque estamos vivendo isso ainda hoje. Esses, inclusive, com requintes de neonazismo, hein? Observe algumas simbologias utilizadas: brinde com leite, noite dos cristais, entre outras coisas, né? Bom, esses conflitos envolvendo juízes, parlamentares e governantes têm trazido à tona reflexões sobre o convívio entre os 3 poderes na democracia contemporânea. Nesses debates é comum encontrar referências a Montesquieu, importante pensador iluminista. Aí temos uma citação, vamos ler. Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistrados o poder legislativo está unido ao poder executivo, não há liberdade, pois é de se esperar que o mesmo monarca ou assembleia faça leis tirânicas e as execute tiranicamente. Não há também liberdade se o poder de julgar não está separado do poder de legislar e do poder executivo. Fechou aspas aí. Montesquieu. É possível afirmar que o texto traz argumentos a respeito. Isso aqui está na página 369 do seu livro, tá? A letra A fala assim: do autoritarismo das leis e da corrupção. Está falando disso no texto? Para a necessidade de um controle dos governantes sobre os juízes e os mesmos sobre do legislativo. Não e confuso, né? B. Da necessidade de um poder fiscalizador independente dos 3 poderes. Ele está falando isso, que ele está propondo aqui um 4º poder? Não, né? O Brasil teve, né, o 4º poder lá, o poder moderador na época de Dom Pedro, dos Dom Pedros. Não é aqui o que o Montesquieu fala, ele fala em 3. Da necessidade de um sistema judiciário forte
que possa legislar e fiscalizar. Então, peraí, o judiciário vai legislar? Então já é. Cadê o legislativo? Já está errado. D. Da necessidade de uma divisão de poderes em executivo, legislativo e judiciário, como forma de combate à tirania e para a defesa das liberdades. Bateu, né? Só pode ser essa, parabéns. A letra E também está errada, porque fala que isso que ele está propondo aqui combateu os desmandos das elites. Não está falando nada disso, não. A segunda tem mais a ver com o que vimos agora, né? Nessa aula, essa primeira da aula anterior. Então a outra aqui. Um texto aqui de Adam Smith. Olha que legal. A Riqueza das Nações, o escocês Adam Smith. Com plena segurança, achamos que a liberdade de comércio, sem que seja necessária nenhuma atenção especial por parte do governo, sempre nos garantirá o vinho de que temos necessidade. Com a mesma segurança, podemos estar certos de que o livre comércio sempre nos assegurará o ouro e prata que tivermos condições de comprar ou empregar, seja para fazer circular as nossas mercadorias, seja para outras finalidades. No texto, os argumentos a favor da liberdade de comércio são também de críticas. Quem que o Adam Smith está criticando? Sem nem olhar aqui, você já sabe, né? Quem que os liberais estavam criticando? Quem que os fisiocratas estavam criticando? Quem não é pessoa aqui no caso, tá? Qual que era a política que tínhamos naquela época? Econômica. E isso aí, parabéns. Então veja, fisiocracia ou fisiocratismo? Não, ela também criticava. Expansionismo, colonialismo, se não tivesse outra aqui, essa aqui ficava próximo, né? Porque o colonialismo é uma das características desta política que você sabe qual é. Livre comércio? Não está criticando, está falando, esse é o caminho. Mercantilismo. Então, parabéns, você acertou. Se tivesse caído, faça as atividades, né? É bom fazer. Como é que você vai saber se você está entendendo? Quando você vai lá e faz e está acertando, ou está chegando perto. Se você não fizer isso aí, vai ter que fazer 1 hora. Que hora? Na hora do vestibular direto? Na hora do simulado? Na hora do Enem? Vai fazendo antes. Faça as atividades e me entreguem. Até a próxima. E o corona continua.